como compartilhar String Resource entre Android e iOS em KMM, ou seja, as traduções, os textos traduzíveis, já compartilhando através de um View Model para ambas as plataformas. Isso daqui quem está vendo na telinha. E aí, tu saberia fazer? Na aulinha de hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade à aulinha de compartilhamento, de setup, de ambiente, onde a gente já aprendeu a compartilhar objetos, no caso imagens, fazendo o Dynamic Resource Linking. A gente vai compartilhar agora texto, certo? Que é outra coisa essencial que você vai precisar se você está trabalhando no projeto profissional, onde você tem que desenvolver tanto para Android como para iOS, tem que compartilhar esse tipo de conteúdo, seja porque você tem uma lógica de negócio que vai alterar isso de maneira dinâmica, como é o nosso caso, ou seja porque você quer compartilhar o máximo de recursos possível para você não ter que estar alterando isso em ambas as plataformas. Você altera em um único lugar e aí ele já se reflete nas plataformas, certo? É isso aí que a gente vai ver. Então, na aula anterior, eu puxei que a aula para frente de injeção de dependência, a gente tratou isso na aula anterior. Se você não viu essa aula, eu vou deixar o card aqui para você olhar na sequência. É uma aulinha essencial para você poder entender isso aqui. Anterior a essa, a gente teve a aulinha onde a gente compartilhou os objetos, certo? Que eram PNG, PDF para iOS, SVG para Android e por aí vai. E aí, eu prometi a vocês de trazer também como é que a gente compartilha os textos, certo? E para isso, a gente vai precisar desse gráfico aqui, para a gente ficar fazendo referência. E aí, eu fiz uma listinha para não esquecer nada, porque tem... Não é complexo, mas tem um monte de detalhe que você tem que prestar atenção, que se você fizer errado, não vai funcionar, ou você vai achar que não funciona em KMM, quando na verdade funciona, você tem que apenas encontrar o caminho, certo? Nós estamos usando esse carinha aqui que se chama Localize, que é um SDK de terceiro, que ela tem um recurso muito bacana, que ela faz Translation over the Air, ou seja, você tem um dashboard lá, onde você, os administradores podem entrar, e aí eles podem alterar as keys, no caso, os valores de cada key, dinamicamente, e à medida que ele altera aquele ali e ele dá o release ali, o próprio SDK já pega isso daí, já vai se refletir na sua aplicação. E isso é muito bacana, sem que você tenha que gerar uma nova build para isso, certo? Ele já pega lá e já altera isso on the fly, isso é muito bacana. Bem, vamos dar uma olhadinha no código para a gente entender como é que a gente vai estruturar isso aí, porque é um código pouquinho extenso, por isso que eu tive que fazer essa listinha aqui pra gente, ó. Então já vira teu celular assim, na horizontal, toca na telinha, vai aparecer o botãozinho de like, smash nesse like para entender que está te agregando valor e que tu gosta que eu traga esse conteúdo assim, do dia a dia, vivenciado. Não é um botãozinho, não é um Hello World, não é uma coisa mais elaborada, mais complexa, mas é o que reflete a vida real, o seu dia a dia, certo? Esse canal aqui é para te agregar valor. Se for para fazer mais do mesmo, nem faço, Vocês já me conhecem. Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer, partindo da premissa que eu vou usar o Localize aqui. Você usa o seu provedor da sua preferência, tá? Que pode ser parecido ou diferente, mas aí você já vai ter um ponto de partida, tá? Então vamos lá. Então, presumindo que você vai usar também o Localize, a gente vai primeiro adicionar as dependências. Então, aqui eu já deixei aqui essa classezinha de dependências preparada, que é o módulozinho de dependencies aqui, que se chama o Build Source. Caso você não saiba como usar isso aí, nunca usou, ou está se perguntando por que está aqui, tem um vídeo também que explica só isso aí, então vou deixar o card aqui para você olhar também na sequência, caso você sinta dificuldade em entender isso aí. A gente tem essas duas dependências aqui que eu denominei Translation, certo? Aí eu tenho o Localize URI e o Localize SDK, que é esse SDK em questão que eu comentei para vocês, e a versãozinha que ela fica sempre aqui em cima. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Aqui em cima, vamos lá, aqui ó, Localize, tá vendo essa versãozinha aqui, tá bom? Então vamos lá, vou descer para lá de novo e aí vou mostrar para vocês agora onde é que está sendo usado, que é importante você entender. Dá um pulinho aqui dentro, a gente vai bater aqui ó, dentro do nosso Build Gradle a nível de projeto. Eu já tinha criado isso aqui, que foi onde eu expliquei para vocês como é que a gente faz para criar um Common Configuration, porque a gente conhece o Build Config em Android, mas isso não serve para iOS, então a gente precisou de uma Build Config, vamos dizer assim, que a gente denominou Common Config, que serve tanto para Android como para iOS, e para isso teve esse vídeo aí que eu expliquei isso aí, vou deixar o card aqui para você olhar na sequência, caso você se interesse. E aí, dentro desse All Projects aqui, ó, você vai adicionar esse bloco aqui, e aí sim você vai precisar aqui, ó, atribuir essa URL, que é a URL do Localize, certo? Esse é o ponto número 1. Então, feito isso aí, posso fechar isso aqui, não nos interessa mais. Aí tem a segunda dependência, que é dentro do nosso Build Gradle a nível de aplicação. No caso de Android, é aqui que eu faço isso, ó, tá vendo? Ó, chego aqui e vou atribuir essa dependência aqui, ó, para você ver. E aí sim eu vou alisar o elefantinho para ele baixar todas as dependências e trazer todos os recursos que eu vou precisar no decorrer aqui desse vídeo, tá bom?
Com alisar o elefantinho, eu quis dizer isso aqui, ó, pessoal. Eu tô com o mouse over em cima, toca nesse elefantinho aí e baixar as dependências. Tá? Para quem tá me chegando aqui de supetão não me conhece, eu já faço muita alusão a isso aí. Toda vez eu falo sobre isso e dou uma risadinha, então você já sabe do que é que eu tô falando. Beleza. Posso fechar isso aqui também. Então a gente fechou essa parte aí de dependências. Vamos para o segundo ponto. A gente tem que especificar agora a interface, né, de localização e implementar em ambas as plataformas. A gente vai implementar isso aqui para Android. Então vamos lá, a gente vai definir a interface. Para isso, deixa eu dar um pulinho aqui, ver onde é que ela está, localizar ela rapidamente. Esse carinha aqui, ó, que é a interface que está dentro de Common Main, tá? Dentro da parte Shared mesmo, que é esse carinha aqui que a gente vê dentro do nosso gráfico, deixa eu ver, tarará, esse carinha aqui, ó, esse localizable aqui que eu vou implementar agora, ó, na plataforma, tá? Eu ia fazer a mesma coisa para a iOS também, obviamente, mas como aqui eu estou trabalhando na máquina Windows, para facilitar aqui para a gente vai desenvolver em uma vertente e aí outra vertente depois, ou mais para frente, quando eu estiver usando o Mac, ou então você imagine isso aí, que a galera de iOS poder implementar isso da mesma maneira e disponibilizar isso aqui dentro de Dependency Injection, tá? Dentro dessa classe de DI aqui, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora, esses dois carinhas aqui em azul que a gente tá vendo aqui. Então vamos voltar para lá, tá vendo como é bacana trabalhar assim com esse gráficozinho? Eu vou precisar definir essas, vamos dizer assim, esses métodos aqui, ó, dentro dessa interface, porque a gente já vai entender já. Tá aqui até com os comentários, tá? Para você entender. Essa aqui que é um método interessante, que é um método que vai localizar um texto para mim partindo de uma referência, tá? Porque a gente sabe que no Android a gente precisa daquela r.strings. Alguma coisa para daí conseguir resolver o texto que está por trás disso daí, que geralmente fica naquela classezinha ou naquele arquivo de texto que chama strings.xml. Só que como a gente vai compartilhar isso, né, mover isso para a parte de common, de shared, a gente não tem essa classe r.strings, né, ali, a gente vai precisar da referência do texto que a gente pega do nosso serviço de localização, o localize. Com essa aqui, a gente vai, através de um método que ele é disponível dentro de Resources, fazer a resolução disso aí, pegar a referência para depois poder resolver a string, certo? Em Android é um pouquinho mais complicado. Em iOS, nesse caso, é mais simples, porque a iOS apenas com a referência do texto já consegue resolver seus recursos, né? Seus textos, suas imagens, por aí vai. Para Android é um pouquinho mais complicado. Isso aqui a própria SDK me impõe, ela quer que toda vez que eu altere, né, o idioma, eu faça um reload, né, das resources. Isso é uma coisa que ele explica lá no SDK deles. Isso aqui é para quando eu alterar o idioma, tá, pessoal? Toda vez que eu alterar o idioma, eu vou passar o meu idioma corrente, né, que eu quero alterar, e aqui o idioma que está dentro do próprio localize também, tá? Para isso eu tive que criar uma classezinha, um helper, vamos dizer assim, que se chama language. Eu vou dar um pulinho dentro dele rapidamente para a gente entender como é que esse cara foi estruturado. Deixa eu fechar aqui e aumentar para a gente ganhar mais espaço. Aqui é onde eu defino todos os meus idiomas, tá, pessoal? Então aqui ó, a gente tem, tá vendo? Alemão suíço, alemão austríaco, italiano e francês, tá? E aqui com seus respectivos, né, códigos de ISO ou região, e aqui o texto por extenso, tá? Que é o que a gente tem. E aqui, ó, para facilitar para a gente tem dentro de um Companion Object, a gente tem um método que se chama getLanguage by ISOcode e region, ou seja, eu posso passar a região e o meu ISOcode para obter a minha language. Aí eu faço aqui o matching, vejo se eu encontro, se eu não encontrar eu retorno aqui o meu fallback. O fallback no caso seria sempre o alemão suíço, tá bom? E aqui ó, é o mapeamento, isso aqui é um método utilitário também que não está nem em uso ainda agora, mas para frente a gente vai usar isso aí. Aqui eu tenho todas as languages, né, no caso todos os idiomas que eu posso retornar aqui como lista, que também não estou sendo usado agora, a gente vai usar mais para frente. E aqui o meu fallback, que é apenas o alemão suíço, tá, pessoal? Só para vocês entenderem por que a gente tem essa classe aí. Agora a gente vai implementar isso aí, certo? Para isso a gente vai dar um pulo aqui, vou abrir aqui dentro da nossa aplicação. Vamos dar uma olhadinha lá nela, aplicação, tarará, localization, criei uma pastinha aqui, localization, e eu denominei esse carinha aqui como Android Localizable, tá? E aí, imagine que a mesma coisa você faria do lado de iOS também, mas vamos lá, vamos por partes, vamos implementar essa classe aqui primeiro. A gente tem o Localize. Aí, ó, vejam bem, eu expliquei no vídeo anterior como é que a gente faz para a gente criar um build config para ambas as plataformas, para iOS e para Android, tá? E é por isso que eu precisei dessa aulinha aí, que eu vou até deixar o card aqui para você olhar aqui, se você não viu isso ainda, onde eu criei esse build config aqui, ó. Se eu pular dentro dele, você pode ver, ó, que ele tem aqui, ó, tá vendo? E eu coloquei aqui, ó, o Localize ID, Localize Token, aí vai ter o Adobe ID, que a gente vai usar Adobe também para fazer tracking, né, de coisas, e tem o nosso flavor também. E aqui, ó, tá vendo? As keys em questão para os seus ambientes de desenvolvimento, tá? Se você não viu essa aulinha aí, imagine se você está acompanhando aqui apenas olhando o vídeo, imagine que seria um build config da vida, tá?
para você não ficar se perguntando de onde é que vem isso, que mágica é essa, não é nada demais, mas é uma coisa bacana que a gente teve que fazer. Se você não sabe como fazer, fica o vídeo aí para você dar uma olhadinha. É onde a gente faz o init do Localize, tá vendo? O SDK do Localize, ele pede isso aí, ó, o Token ID e o Project ID, né? Isso aí são coisas que você define dentro do seu dashboard lá na página do Localize, tá? Não vou entrar nesse mérito aí porque Localize é um tema à parte, tá? Então, aí a gente tem aqui, ó, esse método aqui é só a nível de desenvolvimento, tá, pessoal? Você pode remover isso aí, eu estou deixando aqui um ponto de partida para você, para lhe ajudar. Que é o seguinte, você vai colocar um callback aqui para você ver, por exemplo, quando você está fazendo setup lá, né, você instanciou lá o seu dashboard Localize, os caras criaram o Project ID e o token, e aí, por algum motivo, está dando um erro. Isso é a forma que você tem de como debugar isso aí. Você coloca esse callback aí e aí ele vai te dizer se alguma coisa deu ruim ou se deu bom, e aí você pode fazer o log aqui, ó. Por isso que eu estou fazendo isso aqui, só para você entender que você tem essa opção também. Mas você não precisaria disso aqui necessariamente, e aí você dá isso aqui, ó, Localize, Update Translation. Esse Update Translation, o que é que ele é? Deixa eu dar um pulinho dentro dele aqui, ó. É do próprio Localize, tá vendo? Ó? Desse SDK aí, e aí isso aqui é tudo definido lá dentro do passo a passo do Localize, tá, pessoal? Quando você está fazendo isso aí, eu não tirei isso aí da minha cabeça, não. Isso aí vem lá do carinha lá, mas isso aqui não faz nem tanto, não vem nem tanto ao caso, porque a gente quer só implementar e você entender como é que a gente compartilha isso, tá? Isso aqui que você tem que fazer de alguma maneira, de acordo com o seu caso de uso, é óbvio, mas aí fica só a dica para você entender como é que eu fiz isso aqui. Aí tem esse Localize aqui, ó, que aqui é onde eu vou implementar a referência, tá vendo? Eu pego a referência do texto, passo aqui, ó, Localize Resources, né, com o contexto, e pego esse carinha aqui, ó, esse Localize Resources, tá vendo? Ele também é do Localize, tá vendo? Do SDK, e aí ele vai tentar resolver, né, para mim, essa string aí partindo de uma referência, certo? É isso que ele vai tentar fazer. Aqui eu tenho o Load Resources, que eu falei para vocês que eu ia precisar, porque o próprio Localize me impõe isso, tá vendo? Ele diz, ó, Load Localize Resources, ele quer que eu faça um reload dos resources, né? Quando eu altere o idioma, e alterar o idioma eu faço aqui, ó, Locale, Set Locale, aí eu altero o idioma aqui, ó. E aqui também embaixo, esse Get Localized Language, né? Que aí eu vou buscar minha language partindo do que eu tenho definido dentro desse SDK do Localize. Então eu vou lá aqui dentro e digo assim, ó, Language, Get Language by ISO Code and Region. Por isso que eu precisei oferecer aquele método que eu estava explicando para vocês. E aí, pegando do próprio Localize, né, no caso do meu aplicativo, eu pego aqui ó, o ISO Code e o Region e passo para cá. E aí vou retornar aqui o meu idioma corrente, certo? Isso aqui foi assim, em tempo rápido, a explicação da implementação desse Localizable, que usa essa ferramenta Localize como instrumento, né, para a gente poder localizar isso over the air, né, ou seja, através do ar, assim, sem barreiras, sem ter que fazer um novo deployment, né, a gente apenas altera as strings lá no dashboard, ele já altera isso on the fly. Isso é muito bacana. Implementamos isso aí. Aí o que é que a gente faz? Uma vez que a gente implementou isso aí, a gente tem que definir isso. Eu vou voltar agora lá para o meu gráficozinho, ó, definir isso aqui, ó, injetar isso aqui, ou definir isso aqui dentro do meu lookup, né, que é o carinha que faz a dependency injection para mim, para poder usar isso depois lá dentro da parte de shared ou common, né? Então vamos dar uma olhadinha nisso aí. O que é que a gente fez? Fechei esse cara aqui, aí eu vou chegar dentro de DI. Isso aqui fez parte da aulinha anterior, tá, pessoal? Então se você não viu esse vídeo aí, eu vou deixar o card aqui para você olhar, que esse vídeo é muito bacana. Tem esse carinha aqui, ó, que eu defino ele aqui, tá vendo? E aí eu vou instanciar ele dentro de application. Para isso eu tenho que subir aqui, vamos lá. Ó, encontrei ele aqui, ó, dentro da minha main application. Isso eu já venho explicando, tá, pessoal? Já desde o setup aqui de KMM. Então, se você está caindo de supetão aqui, isso talvez seja uma aula tão fácil de acompanhar, porque é uma aula que requer já que você venha me acompanhando, tá? Minimamente olhando os vídeos para entender o que é que eu estou fazendo. Aqui, ó, dentro do main application, deixa eu fechar isso aqui, aumentar isso aqui. Aí sim, aqui agora eu vou pegar o meu DI, tá vendo agora como fica fácil? di.native.localizable, e aí eu passo, minha câmera está desfocando, e aí eu passo a instância desse carinha aqui, ó, Android Localizable, que eu acabei de implementar, para aqui, ó. Por quê? Porque quando o app é instanciado, a primeira coisa que acontece é esse main application, é o que roda primeiro. Então eu seto todas as minhas dependências, distribuo isso para como, né, para share, para que agora isso fique disponível lá embaixo também, tá? Meio que uma inversão de dependências, tá? Então beleza. Aqui eu faço isso também
deixa eu mostrar aqui para vocês, para o environment também, ó, certo? O environment dependendo do meu flavor, tá? Que eu mostrei para vocês que estava dentro do como config também, vocês acabaram de ver. E é isso que eu faço. Quando eu faço isso, o que é que eu tenho em mãos? Se eu voltar lá para o meu DI, eu tenho esse carinha instanciado agora, para que agora, partindo do meu by inject, eu possa acessar isso em qualquer parte do meu projeto lá dentro da parte de common, certo? A gente vai ver isso já já. Mas vamos seguir o passo a passo aqui para a gente não perder o fio da meada. A gente fez isso aqui, ó, adicionou isso aqui, tarará, definiu esse carinha. Aí a gente definiu a interface de localização, né? A gente instanciou isso aqui. Agora a gente vai definir a interface do serviço de localização, tá, pessoal? Então vamos lá, isso aqui é outra coisa bacana. Vamos lá, deixa eu chegar aqui e mostrar para vocês. A gente vai dar uma olhadinha, deixa eu fechar isso aqui agora. Esse carinha aqui, na verdade, é esse daqui, ó. Um serviço que se chama Localization Service. Agora você deve estar se perguntando onde tu acabaste de definir o serviço, né, de localização. No caso, o mecanismo de localização, e já está definindo um serviço de localização. Por que isso? Porque, veja, uma coisa é o mecanismo que vai traduzir isso para mim, né, que é responsável de fazer toda essa tradução, e outra coisa é o serviço de tradução que eu tenho em mãos. Por que isso? Porque o serviço de tradução, mais para frente, ele vai ter que se preocupar com isso daqui também. Ele vai ter que salvar em preferências, ele vai ter que se preocupar com a migração do app antigo para o app novo, né? Vai olhar as keys que a gente tem no app antigo para trazer para o app novo, fazer essa migração. E isso tudo a gente faz no serviço de localização, tá, pessoal? Para a gente ter as responsabilidades bem divididas, bem separadinhas, tá? Então, por isso que eu estou trazendo isso aqui. Então, aparentemente, tá vendo? Os métodos se assemelham, aparentam ser iguais, mas o conteúdo vai ser um pouquinho diferente, tá? Porque esse cara aqui é um serviço mesmo, ele se encarrega de fazer muito mais coisas, mas usa o mecanismo de localização, vamos dizer assim, entendeu? Então, beleza, vamos lá. A gente tem essa interface aqui, que tem essa nomenclatura aqui, aparentemente igual até aí, certo? Tá vendo? Ó, só muda isso aqui que se chama idioma corrente. Aqui, ó, mudar idioma é igual, localizar é igual e load resource é igual. A gente tem também um companion object, que a gente fez isso aqui só para iOS, porque a iOS, quando isso aqui é transformado na linguagem lá para eles, que eu acho que não vai nem direto para Swift, né? Vai transformado em Objective-C, não sei o que, aí chega um objeto bem estranho. Aí se não tiver esse carinha assim definido assim, a iOS tem que fazer várias chamadas, ponto, share, ponto, não sei o que, ponto, lá, e o pessoal não queria isso, queria uma coisa mais curta, então a gente disponibiliza isso aqui, usando já, ó, o by inject. Aí sim a gente vai fazer, ó, deixa eu dar um pulinho aqui dentro, aí a gente diz by inject, e aí sim a gente vai pegar o serviço de localização que a gente disponibilizou aqui, ó, tá vendo? Isso aqui eu tinha até colocado no vídeo anterior, posso remover isso aqui agora, que você já está me acompanhando, né? Que é a disponibilização do serviço dentro desse lookup aqui, ó, tá vendo? E aí, o que é que eu dei? Até digo como fazer isso aqui, ó. Expliquei tudo bonitinho, tá vendo? Ó, você faz o 1, 2 e o 3. Aí eu fiz ó, o 1, que é a definição aqui. O 2, a gente vai instanciar isso dentro do main application. E o 3, que é botar dentro do lookup para que você possa fazer depois uso disso daí através desse método aí by inject, né? Bem simples, como a gente acabou de ver aqui, ó, dentro da minha interface, tá? Aí, bem, vamos implementar isso aí. Agora, a localization, que estende de localization service, sim vai fazer uso do mecanismo de localização. Por isso que eu estava tentando diferenciar isso assim para vocês, aonde eu digo também, ó, by inject, e aí sim eu pego agora a implementação concreta de ambas as plataformas, né, de um ou de outro. E aí sim eu vou usar esse localizable dentro dos meus métodos aqui, ó, tá vendo? E aqui você já vê por que se faz necessário o serviço, porque posteriormente a gente vai ter uma classe de settings que vai se preocupar em salvar em preferências, fazer a migração e por aí vai. Isso aí foi a parte de serviço. Para concluir essa parte de serviço, ficou faltando um detalhe aqui, ó. Percebam que eu estou usando, né, o mecanismo de tradução, que é o localize, mas também existe o caso, né, o cenário que o localize não está disponível ou que a licença expirou, certo? A gente testou isso aí também. E nesse caso, ele não retorna nada, ou retornava nulo, ou não conseguia resolver a referência para a gente. Então, a gente precisou criar um mecanismo, que é esse default string aqui, ó, partindo de uma referência, onde ele vai retornar a resolução, o texto que ele tem dentro do strings.xml, que seria o fallback mesmo dele, caso ele se perdesse, certo? Para isso, a gente precisou definir um método aqui em cima, ó, tá vendo ele aqui, ó, expect, certo? Com esse carinha aqui na frente, esse expect aqui, vou até aumentar, que ele vai usar caso a licença esteja expired, certo? Ou seja, não esteja mais válida, certo? Então, ele vai buscar e vai tentar
resolver isso aí partindo da referência. Aí como é que a gente faz isso? Para isso a gente vai ter que dar uma olhadinha tanto em iOS como em Android. Vamos dar uma olhadinha em Android primeiro, que é um pouquinho mais complicado. Ó, aqui o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ó, com o nosso application context, certo? Que a gente injeta também por dependência. A gente vai tentar resolver, ó, esse carinha aqui, tá vendo? Usando o resources, get identifier, o strings, passando o package name e o nome da minha referência. Então, a partir dessa referência, que ela tem que existir em strings.xml, obviamente, né? Ele vai tentar resolver isso aí e trazer aquilo que ele tem para que alguma coisa seja exibida para o usuário, e não apenas nada, ou algum erro, alguma coisa assim, certo? E no caso que ele não encontre nada, em último caso mesmo, ele retorna apenas esse aqui de novo. Então, no pior dos cenários, que tudo der merda, ainda vai ser exibido uma string para o cara e ele pode dar isso para o suporte sabe como resolver, certo? Isso aqui a gente entende que ele diz que isso aqui é uma Discord API, mas é a maneira que a gente encontrou de resolver para ambas as plataformas, tá? Não quer dizer que isso não vai ser mais usado, apenas que o Android está dizendo, vocês não devem mais usar isso aí, se possível. Mas como ele está desenvolvendo para KMM, não tem outra opção no momento. Então, ou essa foi a opção que a gente encontrou, tá? O nosso pulo do gato que a gente encontrou aqui. E aí, como é que isso se apresenta para iOS? Para iOS, nesse caso, é bem mais simples. Se você der uma olhadinha aqui, ó, ele só precisa mesmo do name, né, da referência, ele consegue resolver. Então, a gente colocou. Para iOS é muito mais simples. Nesse caso, apenas retorna o nome e a iOS sabe resolver isso aí sem problema algum, certo? Só para você entender isso aí, a gente finaliza essa parte de serviço. Pronto, uma vez que a gente fez isso, a gente pode fechar isso aqui agora também. Podemos fechar essa parte aqui e aí a gente volta para a nossa listinha aqui para a gente não perder o fio da meada e poder prosseguir aqui. Especificar as dependências através de DI, a gente acabou de fazer isso, ó, especificamos isso aqui, tá vendo? Ó? Entendeu? E aí, a partir desse carinha agora, eu posso fazer referência a todos esses serviços aqui, ó, by inject, eu posso injetar isso aí e tudo fica definido aqui dentro da minha classe de DI para a gente separar mesmo e a gente entender através do nosso gráficozinho, a gente ter meio que, vamos dizer assim, uma régua para a gente saber como a gente implementa cada coisa sempre do mesmo jeito, tá? Então tudo que vamos dizer assim, dependências ou referências a coisa que é complexa se criar, a gente coloca aqui e esse carinha DI vai nos disponibilizar através do by inject, a gente passa a interface, ele retorna para a gente fazendo o lookup, né, dentro das referências e retorna para a gente aquilo ali de maneira lazy. Beleza? Pronto, vamos botar logo para o código. Aí a gente pode fechar isso aqui também. Não precisamos mais disso. Por enquanto, voltamos para a nossa listinha. Fizemos isso aqui. Criar a classe de texto, que é o Text Resource, que é o tema aqui desse vídeo. Vejam como esse vídeo seria complexo se não tivesse o gráfico, se eu não explicasse assim, tintim por tintim, vocês iam ficar perdidos e não entender como é que a gente poderia resolver isso aí. Na verdade é simples, mas são vários passos que a gente tem que prestar atenção. Então vamos lá, dentro de Text Resource, que é esse carinha aqui. Então já estou dentro dele. Então vejam bem, agora sim eu vou fazer uso desse cara, ó, inject, ó, by inject, eu pego o localization service, tá vendo? Agora vendo como é bacana isso aí? Você vai injetar tudo assim que você precisar com o by inject. Tá? Eu tenho um serviço, usando o localize aqui, ó, eu posso traduzir aqui o texto para mim partindo, ó, vou pegar aqui o localize, partindo do nome, que é o nome do meu carinha aqui, ó, do meu text resource, tá vendo? Partindo de uma referência eu consigo localizar o texto. Esse artifício aqui, pessoal, que vocês estão vendo aqui, ó, menos esse tracinho texto que eu tenho aqui e que eu tenho aqui embaixo, o set texto, é o mesmo artifício que a gente usou quando a gente estava compartilhando o Object Resources, ou seja, as imagens, SVG, PDF, por aí vai, para a gente poder renderizar isso, fazer o preview disso em Android, tá? Porque em Android a gente precisa do contexto e quando a gente está renderizando isso aí, a gente vai precisar setar alguma coisa para que isso seja exibido lá na nossa preview. Então, para isso, a gente precisou disso aqui. Então, não vou explicar isso aqui em muito mais detalhes, mas vou deixar o vídeo aqui do Object Resources para você olhar, é o mesmo esqueminha, tá? Para você não ficar se perguntando por que isso está aí. Dito isso, vamos dar continuidade à nossa listinha aqui. Vou botar aqui para cima. Qual seria o próximo passo? Agora a gente vai dar uma olhadinha, ó, definir as strings em resources, né, string resources no XML aqui, ó, o string XML que seria o nosso fallback que eu acabei de comentar aqui para vocês, tá? Então, o que é isso? Deixa eu dar um pulinho aqui do lado, na lateral também, a gente tem esse resources que já fez parte da aulinha de como a gente compartilha os objetos, né? PDF, SVG, lá que eu expliquei para vocês, e lá a gente já tinha isso aqui, o resources, e tinha as images, certo? Tá vendo? O mesmo esqueminha, a mesma reguinha de construção, a gente está aplicando agora para strings. Então, a gente vai precisar definir agora o strings resources. O string resources, o que é que ele é? Deixa eu dar um pulinho dentro dele, deixa eu aumentar aqui para a gente. Porque isso aí vai estar em shared, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Está aqui em, ó, como main, tá vendo? Está em shared.
Vamos dar um pulinho dentro desse cara aqui e aí a gente vê as nossas strings. Ó. Essas strings, essas referências aqui, elas têm que existir, obviamente, em strings.xml, tá? Então, deixa eu mostrar isso para vocês também, para ficar claro, porque o cara aqui não está acostumado a se desenvolver para Android, talvez fique se perguntando o que é isso. Esse carinha aqui, ó, dentro de values, você precisa definir esses carinhas aqui, ó, que tem a mesma nomenclatura, tá vendo? Essa é a referência que eu me refiro, tá? Partindo dessa referência, ele resolve esse texto aqui, ó, tá vendo? Partindo dessa referência aqui, ele resolve esse texto aqui, por aí vai. Então, são esses 3 textos aqui, ou 4 textos, que você vê, deixa eu fechar isso aqui agora, esses carinhas aqui, ó, tá vendo? Que ele vai resolver. Então, eu tenho esses textos aqui que tem essas referências. Com essas referências dentro dessa classe aqui que eu mostrei para vocês, ele vai conseguir, ó, localizar usando o meu Localization Service, né, a referência, o texto equivalente a esse ID e vai exibir isso para mim na minha aplicação. Está começando a se linkar as coisas agora, fazer sentido para você também que está do outro lado da telinha, certo? Então vamos lá. Aí, ó, tem esse cara aqui, definir esse cara, definir esse aqui e definir esse carinha aqui, certo? Beleza. Como a gente cria essa classe aqui é autogerada, tá vendo? Eu expliquei no vídeo anterior também, tá? Vou deixar o card aqui para você lá na sequência. É muita coisa, mas é coisa legal que você vai precisar, que vai se unindo se você está desenvolvendo para KMM, tá? E se você pretende realmente compartilhar o máximo de recursos possível, obviamente, né? Então vamos lá, fechar isso aqui, fechei isso aqui, volto para a minha listinha. Qual seria o próximo passo da lista? A gente vai criar os textos agora. Agora vai começar a ficar interessante. A gente vai usar isso aqui, olha, nesses 3 pontos aqui, a gente vai ver como criar os textos, né, que se chama Onboarding Texts, que a gente vai usar dentro do nosso View Module, que se chama Onboarding View Module, né? E depois vai fazer referência no Onboarding Screen. Então vamos lá, pular dentro desse carinha aqui. Esse carinha aqui, ele está onde? Deixa eu pegar ele aqui por referência, que é mais fácil. Pronto, vou abrir ele aqui e aí eu estou já dentro do meu View Module. Ó, dentro do meu View Module tem esse carinha aqui, ó, que se chama Onboarding Text, certo? Que são os textos que a gente vai disponibilizar naquela telinha, certo? Então vamos lá. E a gente está dentro do Onboarding View Module. Por que isso? Ó, deixa eu voltar aqui para o gráfico, porque os nossos View Modules eles são compartilhados também. A gente subiu o máximo que deu, compartilhou o máximo de recurso e foi até os View Modules, tá? Então no View Module a gente tem tudo que a gente precisa para aquela view em questão. Então vamos voltar para lá. Aí eu tenho esse texto aqui, deixa eu pular dentro dele agora, se o meu mouse me ajudasse. Pronto, aí aqui a gente vai começar a fazer referência. A gente tem, ó, um texto, um top título, né? A gente tem um título no meio e um título lá embaixo, que são esses 3 recursos aqui, ó. E aqui dentro do meu construtor, eu tenho as referências. E por isso agora que eu tive que mostrar para vocês previamente que eu tenho, ó, resources, strings, e aí eu pego, ó, os carinhas em questão, tá vendo? Que são desses tipos aqui, ó, tá vendo? E aí, por que Text Resources? Porque é um recurso que é compartilhado que sabe como resolver as referências em ambas as plataformas, tá? Porque ora você tem para iOS, ora você tem para Android, tá? Então, beleza. A gente tem isso aí. Por que a gente define isso aqui e não aqui como default parâmetros? Já expliquei para vocês também, porque em iOS a gente tem o problema quando ele converte isso aí, que, ó, deixei até aqui, ó, pitfall number 1. Para iOS, ele não sabe como lidar com isso ainda, tarará, tarará, expliquei isso para você nos vídeos anteriores, só se você estivesse perguntando por que eu fiz isso assim, e não da maneira convencional, como a gente conhece em Kotlin, que a gente já define isso aqui, tá? Bem, dito isso, defini esses caras aqui dentro do meu View Module, tenho eles à disposição. O que é que eu vou fazer com eles agora? Ó, eu vou ter que jogar, fiz isso aqui, ó, esses carinhas aqui e esse daqui. Vou ter que jogar eles agora dentro do meu onboarding screen para visualizar isso aí, você entender agora, fechar o ciclo, ver tudo funcionando, certo? Então vamos fazer isso aí agora. Bora dar um pulo dentro do nosso onboarding screen para a gente visualizar isso aí e tudo se unir, certo? Ficar bem claro para você. E outro detalhe que eu estava explicando aqui para vocês, que talvez tenha sido muito rápido também, é o seguinte. Deixa eu voltar logo para o meu onboarding view module, que eu estava explicando para vocês, que eu estava falando dessas strings aqui, que são esses carinhas aqui, que são essas referências. Essas referências aqui, pessoal, é aquilo que você vai definir dentro do dashboard do Localize, tá? Ou no caso do seu provedor de strings, que pode ser qualquer outro, existem vários por aí afora, mas a gente usou ele. Mas só para você entender esse link lógico que você tem que ter isso aí dentro do seu strings.xml, que é o fallback, e tem que ter isso dentro do seu provedor de localização de tradução, tá? Porque ele vai dar preferência sempre a esse cara, caso ele não encontre nada, aí sim ele vai aqui, vai buscar essa referência, tá? Só para você entender isso aí também. Então, vou fechar isso aqui agora de novo, e aí a gente dá um pulo dentro do nosso onboarding screen, que é esse carinha aqui que a gente vê na lateral, tô com o mouse over em cima, onde ele já apresenta, ó, imagens e textos. As imagens a gente já compartilhou nos vídeos anteriores, agora são os textos localizados, traduzidos já.
Então a gente tem o nosso onboarding view model, que a gente passa aqui por referência, certo? Para o nosso screen. E aqui embaixo, ó, a gente já vê, parecido com o que a gente fez aqui, ó, com as imagens, a gente tem agora, ó, as strings localizadas, tá vendo? Eu digo view model, texto, e aí eu pego o título de cima, que é esse carinha primeiro aqui, depois o segundo e o terceiro, ponto localized, certo? Esse localized, do que é que ele é? Esse carinha aqui, ó, que é um método, né, que eu coloquei aqui para facilitar para mim, para eu poder omitir esses parênteses, tá? Porque a iOS prefere assim. Eu, por mim, não fazia diferença nenhuma, mas a turma da iOS insiste nisso aí, então a gente disponibilizou isso aí para eles também. Então fica assim também, ponto localized, em vez de ser, eu poderia pegar esse método aqui, ó, tirar esse private aqui, aí seria localized, parênteses também, seria a mesma coisa, mas para atender as duas plataformas, então a gente colocou isso aqui assim, certo? Então, beleza, fez isso aqui, a gente chegou aqui, localizou isso aqui, ó, dentro do nosso view model, certo? Tá localizando isso aqui, só que entendo que agora que a preview está funcionando do mesmo jeito. Qual é o truque aqui, qual é o macete? Duas coisas. Uma é o que eu já expliquei no vídeo anterior, que foi que a gente criou isso daqui, ó, o Dependency Injection for Preview, que a gente vai setar um bocado de coisa para que a preview funcione, certo? Isso é importante você entender. Se você não viu esse vídeo, vale muito a pena você olhar esse vídeo. Vou até deixar o card aqui, ó, porque é um vídeo muito importante. E aqui embaixo nos textos, ó, tá vendo, ó? Aqui embaixo, quando eu crio meus textos, eu posso passar agora, ó, com esse método aqui, ó, getTextResource, posso passar um texto qualquer, que é o texto que ele vai me exibir aqui na lateral direita, tá? Então vejam bem, agora é que vai ficar claro por que eu defini esse getTextResources, que eu nem expliquei para vocês porque eu disse que era conteúdo do vídeo anterior, não foi? Mas só para explicar para vocês rapidamente, olha aqui, ó, por conta disso que eu tenho isso, ó. Eu pego, crio um resource que está vazio, aí atribuo esse texto aqui que eu tenho aqui a ele, ó, e retorno esse resource. Isso é só para o preview funcionar, certo? Porque aí o que é que ele faz na prática? Ele chega aqui, ó, quando ele chama esse localized, ele vai dizer, se esse cara não for blank, é que eu vou tentar localizar através do serviço. Como eu não tenho um serviço em mãos, eu não posso injetar isso, né, a nível de preview, ele ia se ferrar. Então, o que é que ele faz? Ele vê, esse cara aqui ele não é blank. Se ele não é blank é porque eu fiz o quê? Eu setei alguma coisa aqui a ele, e aí ele já me retorna esse cara aqui, ó. Tá vendo? Esse mecanismo aqui, que é um mecanismo, que é um artifício de Kotlin, que já existe, tá, pessoal? Não foi eu que criei, não. Isso aqui já existe, você pode dizer assim, ó, me retorne o texto, se ele não for blank. Agora, se ele for blank, me retorne aquilo que você especifica aqui, ó, dentro desse método, tá? Então, ele já retorna o texto. Quando ele retorna o texto para mim, no caso, para a telinha já recebe isso aqui, ó, e tem como exibir isso aqui, porque a gente quer ver o preview, a gente não quer que um bocado de coisa aconteça por debaixo dos panos, a gente só quer ver o preview, tá? Ver rodando a gente vê no aplicativo, né? A gente faz testes, enfim, tudo mais tal. Mas aqui é só para ter o preview rodando. E aí, valeu ou não valeu um like? Foi um vídeo bem extenso, mas bem importante, porque um recurso é uma coisa que você vai esbarrar aí no desenvolvimento para KMM, se você quer compartilhar esse tipo de recurso, texto também, tá? Se você está interessado agora no código, você vai poder pegar o código desse GitHub bonitão, que eu sugiro você já correr lá, baixar o código e me deixar uma estrelinha para me dar esse reconhecimento que está te agregando valor, certo? Porque isso é um conteúdo muito bacana, mas você tem que me dizer que isso é bacana para você, senão eu não sei se está te agregando valor. Chega aqui, ó, e tá com a estrelinha, certo? Aqui, ó, outra coisa, os vídeos que eu já venho agendando, ó, estão todos eles aqui, super atual, Kotlin multiplataforma, mobile, acabou de virar em beta, a gente já está usando faz 2 anos e meio, então muito bacana, tem vários vídeos agendados aqui. Aqui você pode acessar o Telegram para ter um link direto à minha pessoa e ao povo lá do grupo, que se ajuda bastante. Um conteúdo mais seleto, como o Wiki, para você estar olhando e pesquisando as coisas. Tem um Discord também da gente. Os vídeos também são publicados ali automaticamente. E esse tech blog meu aqui, ó, que é esse que eu quero mostrar aqui para vocês. Tem várias coisas aqui, um conteúdo bacana, com várias ilustrações que eu mesmo faço. E o último conteúdo que saiu foi esse aqui, ó, como proteger notificações de push em aplicativos móveis. Aqui é tudo a nível de System Design, tá, galera? Assim, muito bacana e em português, coisa que você não vai encontrar por aí na gringa. Então, o meu objetivo é que os gringos passem a usar a gente como referência e não a gente e eles, porque a gente é o Brasil, pô, a gente é muito grande. A gente tem muita gente bacana, então bora virar referência aí. Já tem um monte de GDE brasileiro aí, então eu quero que eles passem a usar a gente e digam assim, hoje tem um cara lá, o cara da gringa, eles falando, o cara da gringa que tem um negócio publicado que é rochedo. Então, sigam aí também. E aqui, pessoal, a última coisa, não me canso de dizer, façam networking. Tá aqui, ó, todas as minhas redes sociais, no Twitter, no TikTok, no LinkedIn, GitHub, porque vocês têm que ter uma rede de networking legal, certo? Para vocês, na área de TI, isso é muito importante. As vagas saem assim de mão em mão. E vocês nunca sabem quando é que a gente vai esbarrar um no outro, né? Então é muito bacana a gente ter esse tipo de coisa. Sugiro fortemente você já começar a fazer networking já, ó, e like, subscribe para não perder os próximos episódios. Te vejo no próximo vídeo. Fui!